Em outubro de 2024, houve uma controvérsia envolvendo certificados de depósitos bancários, os chamados CDBs, pois rumores apontavam que o Banco Bradesco, por meio de sua plataforma de investimento chamada Ágora, e o Banco BTG Pactual, não iriam mais distribuir os CDBs emitidos pelo Banco Master, que ficou conhecido por oferecer esses títulos com retornos que chegavam a alcançar os 140% do CDI. Esses rumores logo foram desmentidos pela corretora Ágora e pelo Banco BTG Pactual, que declararam que os títulos continuavam sendo negociados normalmente. O Banco Master, por sua vez, também se manifestou, reiterando em seu site que a disseminação e propagação de informações falsas configura crime ao sistema financeiro nacional. O banco declarou ainda que iria entrar com queixa-crime para investigação de fake news. Como se não bastasse, recentemente, em março de 2025, houve um anúncio de que o BRB, o Banco de Brasília, iria comprar uma fatia do Banco Master, o que levantou mais rumores sobre a saúde financeira do banco, acendendo um sinal de alerta no mercado financeiro nacional. Mas afinal, quem é o Banco Master? E por que esses rumores surgiram? Se esse assunto lhe interessa, me acompanhe neste vídeo para saber mais. Eu sou o Thiago Palma e você está assistindo ao canal Grandes Empresas. O Banco Master iniciou sua trajetória em 1974, sob o nome de Máxima Corretora de Valores e Títulos Imobiliários. Nessa época, ainda não era um banco e atuava somente como uma corretora no mercado de capitais. Em 1984, foi criada a Máxima Consultoria, uma empresa que atuava na formação de preços no mercado de balcão. A aprovação pelo Banco Central para a operação como instituição financeira, ou seja, como um banco comercial, só veio a ser obtida em 1990, quando o Grupo Máxima fundou o Banco Máxima. Em 1996 é criada, sob a liderança do Grupo Máxima, a empresa Soma, Sociedade Operadora do Mercado de Acesso, uma entidade estabelecida com o propósito de facilitar o acesso ao mercado de balcão no Brasil. Para quem não sabe, o mercado de balcão, conhecido em inglês como over-the-counter, é um segmento do mercado de capitais brasileiro que existe como uma porta para acesso de empresas de médio ou menor porte que desejam fazer a listagem de suas ações ou negociar demais títulos a fim de captar recursos. O mercado de balcão, nesse sentido, funciona como um ambiente de negociações semelhante à bolsa de valores, podendo ser não organizado, quando os títulos são negociados de forma mais flexível em ambientes descentralizados e com pouca regulamentação, ou organizado, quando ocorre em ambientes estruturados e bem regulamentados. É interessante comentar que a Soma foi o primeiro mercado de balcão organizado do Brasil e em seu primeiro ano de funcionamento, o que ocorreu em 1997, chegou a ser o terceiro maior centro de liquidação do país, com cerca de 34 empresas listadas. Ao final de 2001, a Soma foi absorvida pela Bovespa e passou a integrar o ecossistema de negócios da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje chamada de B3, Brasil Bolsa Balcão. Retornando para 1999, o Grupo Máxima incorpora a área de operações da Multiplique Corretora, fortalecendo assim a sua atuação na Bovespa, e no ano seguinte, firma-se como uma das 10 maiores corretoras do Brasil. Em 2003, lança o primeiro fundo aberto de direitos creditórios do país, com a avaliação máxima nos parâmetros de risco da Moody's, a agência norte-americana de classificação de crédito, e em 2010, o Grupo Máxima já acumula cerca de 1,2 bilhão de dólares em ativos sob gestão. A partir de 2011, expande seu portfólio de produtos através do crédito imobiliário, tanto para incorporadoras e construtoras, quanto que para pessoas físicas, através de diversos novos produtos, sendo um deles os chamados LCIs, letras de crédito imobiliário. Porém, em 2016, devido ao grande foco nos produtos de crédito imobiliário, o Banco Máxima começou a enfrentar graves problemas de liquidez devido a uma crise de inadimplência no mercado imobiliário, a tal ponto em que quase chegou a falir. Digo quase porque, em 2018, houve uma virada na história do banco, com a chegada de novos investidores que assumiram o controle acionário da companhia. Daniel Vorcaro, que já era acionista minoritário desde 2017, é quem compra o banco e assume o controle como CEO, no início de 2018. A partir de então, impõe uma profunda reestruturação da empresa através de uma reformulação operacional que envolve processos de controle, compliance, governança e tecnologia, além de reformular a estratégia comercial da companhia. Ou seja,
Vorkaro aposta na diversificação do portfólio de produtos da empresa, diminuindo a concentração do crédito imobiliário e expandindo outras frentes de negócio como o de varejo, serviços financeiros, mesa de câmbio, entre outros. Vorkaro, para quem não conhece, é um empresário mineiro oriundo de uma conhecida família do ramo imobiliário, que é, inclusive, fundadora do Grupo Multipar, uma empresa bem conhecida em Minas Gerais e que tem sede na cidade de Belo Horizonte. O executivo iniciou sua carreira trabalhando na SBTech, uma empresa de processamento de dados, e após ingressou na Multipar, a empresa da família, onde trabalhou por 8 anos como diretor financeiro e presidente, até assumir o Banco Máximo em janeiro de 2018. Recentemente, entrou para o SAF do Atlético Mineiro, Sociedade Anônima do Futebol, após realizar um aporte de cerca de 300 milhões de reais, permitindo-lhe uma participação de 27% na entidade, o que lhe rendeu uma posição no Conselho de Grandes Beneméritos do Atlético Mineiro. Já outro acionista que participou desse empreendimento foi Augusto Lima, que ingressou no Máximo através da incorporação do Credit Sexta, um cartão de crédito que funciona no formato consignado. O Credit Sexta é um produto que pertencia à Cesta do Povo, uma rede de supermercados criada na década de 70 pelo governo da Bahia, que tinha como propósito vender alimentos da cesta básica por preços subsidiados. O objetivo do governo baiano naquela época foi, além de fornecer alimentos mais baratos para a população carente, combater a inflação galopante que já mostrava sua face durante o governo militar. Como essa estatal operava com prejuízos, foi privatizada em 2018. A rede de supermercados não foi considerada interessante, mas o cartão de benefícios operava com margem de 15%, e isso interessou a Augusto Lima, que adquiriu o negócio com a ajuda de Daniel Vorkaro. Com essa aquisição, ingressou no Grupo Máximo ainda em 2018, levando consigo o Credit Sexta, inaugurando o setor de varejo do Máximo, e isso, além de ter lhe garantido uma participação minoritária na companhia, lhe rendeu o cargo de presidente do varejo do banco. Hoje, o Credit Sexta está presente em 20 estados e 150 municípios e é um produto de sucesso no portfólio do Master. Em 2020, Maurício Quadrado foi o terceiro acionista a ingressar no Máximo, adquirindo cerca de 20 a 30% de participação na companhia. Ex-executivo do Bradesco e ex-sócio da corretora Planner, Maurício se associa assumindo o comando do Banco de Investimentos do Máximo. Com o processo de turnaround a pleno vapor, a partir de 2020, o Banco Máximo inicia uma fase agressiva de expansão através da aquisição do Banco Vipal, com o objetivo de ingressar no setor de atacado chamado de Corporate. Através dessa aquisição, o Banco Máximo se vale das licenças e autorizações detidas pelo Banco Vipal para ingressar no mercado de alta renda de forma mais rápida, o qual foi alcançado sem restrições depois da autorização do CAD. Em 2021, Daniel Vorkaro rebatiza o banco com o nome de Master, uma sugestão feita por seu filho de apenas 10 anos, e junto com essa nova denominação social, adquire 80% de uma nova empresa para diversificar ainda mais o portfólio de produtos e serviços, a seguradora Cover, que pertencia ao antigo Banco Rural e que vinha sendo administrada por um interventor judicial há cerca de 5 anos. Em 2022, o Master inicia a construção do que pode vir a se tornar a base de sua atuação internacional, através de estudos para a abertura de um broker-dealer lá nos Estados Unidos. Junto, também iniciou um processo de negociação para a aquisição do BNI, Banco de Negócios Internacional S.A. O BNI, para quem não conhece, é um banco de Angola que foi fundado em 2005 e que tem sede na cidade de Luanda. Porém, ao que parece, as negociações iniciadas pelo Master tiveram como objeto a aquisição do BNI Europa, que tem sede em Portugal, uma subsidiária do Banco BNI de Angola. O BNI Europa vinha operando com prejuízos nos últimos anos, até 2022, o que pode ter despertado o interesse do Master. O canal Grandes Empresas, infelizmente, não encontrou registros sobre o progresso da negociação, não sendo, portanto, possível confirmar se foi concluída ou se ainda está em andamento. Todavia, Maurício Quadrado fez uma declaração de uma possível confirmação da aquisição, porém, nada oficial. Do nosso lado, né, nós compramos um banco lá em Portugal e esse banco realmente ele nos dá a oportunidade de entrar tanto no mercado português como no mercado europeu, né? Em 2023, o Banco Master sobe na classificação prudencial do Banco Central, saindo do nível S4 para o nível S3, que se caracteriza por um banco cujo porte e atividades ultrapassa os 0,1% do PIB nacional. E, além disso, o banco também foi contemplado com uma elevação no rating da Fitch, na avaliação para títulos de longo prazo no Brasil, consagrando o bom desempenho que a instituição vem apresentando ao mercado.
Em 2024, o Banco Master mantém seu apetite por aquisições e conclui a compra do Banco Voiter e do Will Bank. O Banco Voiter é a nova denominação do antigo Banco Indusval, fundado em 1967. Em 2019, foi adquirido pelo empresário brasileiro Roberto de Rezende Barbosa, que fechou o capital e redefiniu a estratégia comercial da empresa. Há vários anos o banco vinha operando no prejuízo, e isso chamou a atenção do Master, que decidiu adquirir o Voiter em dezembro de 2023, para expandir a sua atuação no segmento corporate. Junto com a aquisição do Voiter, o Master adquiriu também o Lexbank, um banco digital que também pertenceu ao empresário Roberto de Rezende Barbosa e que é focado em oferecer soluções financeiras para as pequenas e médias empresas. Já o Will Bank é uma fintech fundada em 2017, que atua como um banco digital levando inovação e tecnologia para milhões de desbancarizados do Brasil, disponibilizando diversos serviços financeiros que incluem até mesmo investimentos, semelhante ao que faz o Nubank e o Banco Inter, porém com uma atuação mais focada no Nordeste brasileiro. Essa foi uma aposta interessante, pois, segundo estatísticas, cerca de 34% da população brasileira não possui conta em banco, ou seja, 1 em cada 3 brasileiros não utiliza serviços financeiros, sendo que 40% deles estão no Nordeste, o que revela um grande mercado ainda a ser explorado. O Will Bank cresceu forte e rápido. Entretanto, devido ao modelo de negócio adotado, em 2023 estava com um passivo a descoberto de mais de 99 milhões de reais, um déficit para atender aos requisitos mínimos de capital do Banco Central de 188 milhões de reais, além de um capital circulante negativo de mais de 1,2 bilhão de reais. Ou seja, apesar da proposta de negócio interessante do Will Bank, a empresa corria o risco de insolvência se o Banco Master, em conjunto com a gestora Reage do empresário João Carlos Mansur, que comprou parte dos ativos em conjunto, não tivessem surgido. A carteira de usuários do Will Bank acrescenta mais de 10 milhões de novos clientes ao Grupo Master, fortalecendo o setor de varejo do banco. O Banco Master vem crescendo forte nos últimos anos. Entretanto, ainda em 2024, ocorre uma cisão, pois Maurício Quadrado resolve sair do grupo e trilhar um novo caminho como proprietário de um banco de investimentos. Daniel Vorcaro é quem adquire a participação do ex-sócio. Apesar da cisão, a relação entre os dois empresários permanece a mesma, sem nenhum problema, e dessa forma continuarão sócios em outros empreendimentos que não estavam sob o controle do Master, como por exemplo o Hotel Fazano, no Itaim Bibi, e o fundo de investimentos em shopping center chamado Macan. Maurício sairá do Master levando consigo um dos braços de investimentos do grupo, o Let's Bank, cujas licenças serão usadas no novo Banco de Quadrado. Para quem não sabe, foi Maurício Quadrado quem apresentou o empresário Nelson Tanure ao banqueiro do Master. Esse dado é muito importante, pois Daniel Vorcaro tem se revelado um empresário de perfil ousado ao fazer aquisições e investimentos em empresas de risco ou em estado falimentar, para recuperá-las e depois vendê-las, semelhante ao caminho que foi trilhado por Nelson Tanure. A Veste, antiga Restock, dona das marcas de moda de luxo como Lilys Blanc, Dudalina, Bobô e John John, é um dos nomes que estava à beira da falência e agora se encontra sob a batuta de Daniel Vorcaro. O grupo também tem investimentos nos setores de turismo, indústria, educação e saúde. Em virtude disso, o Banco Master vem se destacando por se envolver em operações arriscadas e consideradas fora dos padrões pelo mercado financeiro, e isso tem proporcionado um crescimento rápido para a empresa. O certificado de depósito bancário é uma modalidade de investimento de renda fixa que consiste basicamente em emprestar dinheiro a um banco em troca de uma renda. Os bancos emitem esses títulos para captar recursos e assim financiar suas atividades. Os investidores, por sua vez, lhes emprestam esses recursos por um determinado período a uma determinada taxa. Os CDBs podem ser oferecidos por bancos ou corretoras de valores, sendo que nas corretoras podem existir mais opções de CDBs com rentabilidades interessantes, devido à maior quantidade de bancos emissores de estados. É uma modalidade de investimento considerada segura porque conta com a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que cobre um limite de até R$ 250 mil por CPF em cada instituição emissora. Lembrando que cada conglomerado financeiro é considerado como uma única instituição emissora, independente de quantas empresas emitindo CDBs o grupo tenha. A polêmica envolvendo os CDBs do Banco Master teria começado quando uma postagem que circulou na rede social X, antigo Twitter, de uma suposta comunicação interna da corretora Ágora, informava que, por motivos de segurança e sob o risco de imagem, os títulos do Master estavam sendo suspensos na plataforma
e que os agentes deveriam trabalhar com os demais ativos que também ofereciam taxas interessantes. Essa informação foi logo reforçada pelo canal de mídia BMC News, que publicou em seu site uma notícia sob o título "Alerta no mercado: Bradesco teria suspendido ofertas do Banco Master". Essa notícia se baseava em informações verificadas pela própria BMC News, que disse ter confirmado a existência do comunicado através de fonte interna da corretora Ágora, que pediu anonimato. Segundo essa fonte, a decisão do Bradesco teria partido da área de produtos do banco, que estaria preocupada com a composição de risco e de lastro das carteiras oferecidas pela corretora Ágora e que, por isso, estavam revisando a distribuição primária dos títulos emitidos pelo Master. Mas o comunicado afirmava, segundo essa fonte, que não havia risco de crédito nos títulos já alocados e, portanto, continuavam sendo negociados normalmente no mercado secundário. O Banco Bradesco, assim como a corretora Ágora, rapidamente se manifestou em nota dizendo que se tratava de informação falsa, que os títulos do Master estavam sendo negociados normalmente e que o banco estava investigando a origem da fake news. Poucos dias depois, o mesmo aconteceu com o Banco BTG Pactual, que, segundo o BMC News, também havia suspendido a captação para títulos primários do Banco Master. Todavia, quando questionado, o Banco BTG Pactual negou as informações e esclareceu que os títulos primários possuíam um estoque limitado de emissões a ser distribuído e que, no caso do Master, esse estoque já havia atingido o esgotamento. Mas os CDBs que haviam sido emitidos continuavam sendo negociados normalmente no mercado secundário. O Banco Master também se manifestou, como já dito anteriormente, dizendo em seu site que a disseminação e propagação de informações falsas configura crime ao sistema financeiro nacional e que entraria com queixa-crime para investigação. Essa polêmica envolvendo os títulos do Banco Master surge em um contexto de crescentes dúvidas a respeito da qualidade desses produtos financeiros, tendo em vista que oferecem taxas de rentabilidade altíssima, podendo chegar, em alguns casos, aos 140% do CDI, mesmo com vencimentos de longo prazo. Essa informação sobre os títulos do Master acabou sendo compartilhada pelas redes sociais de uma forma mal explicada, e o resultado disso foi uma desconfiança generalizada entre os investidores que possuíam títulos na carteira, pois gerou um movimento de liquidação antecipada que causou um deságio elevado para esses investidores. Mas a questão é, os títulos do Master são realmente arriscados? Inicialmente, é importante destacar que os CDBs de alta rentabilidade geralmente são emitidos em duas situações distintas. Primeiro, como uma opção para a captação de novos clientes, e nesse caso, possui prazos curtíssimos de resgate, cerca de apenas 3 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Ou, segundo, para a captação de recursos para financiamento das atividades, quando a situação econômica e financeira do banco é considerada ruim ou quando seu rating de crédito é baixo, e nesse caso, os títulos costumam ser de mais longo prazo. Os CDBs do Master se enquadram na segunda situação, ou seja, o banco possui classificação de risco considerada média-baixa pela Fitch Ratings e por isso precisa pagar mais na captação, fazendo com que seus títulos tenham elevadas taxas de rentabilidade mesmo no longo prazo. Essas altas taxas, combinadas com a gestão agressiva, têm proporcionado uma elevada captação de recursos, e isso vem impactando significativamente na carteira de crédito do banco, que vem apresentando forte expansão. Entretanto, cabe avaliar alguns pontos importantes sobre os riscos de crédito do Master. O índice de Basileia, que é a relação entre capital próprio do banco e o capital de terceiros exposto ao risco por meio da carteira de crédito, está em 11,7%, ou seja, dentro dos patamares mínimos exigidos pelo Banco Central do Brasil, que é de 11%. Mas, ao longo dos últimos anos, o índice flutuou, ficando, em alguns momentos, abaixo do exigido. Já o índice de imobilização, que se refere à agilidade do banco em converter o patrimônio em recursos líquidos a fim de honrar os seus compromissos, que, de acordo com a exigência do Banco Central, não pode ultrapassar os 50%, se manteve em patamares considerados bons, em torno de 23%. Em relação à carteira de operações de crédito, há um ponto que merece especial atenção, que é a composição, pois cerca de 33% da carteira é composta por títulos e créditos a receber, que nada mais são do que precatórios e direitos creditórios. Apesar de o Banco Master esclarecer que esses títulos possuem laudos periciais jurídicos e contábeis que suportam os registros e que consideram o custo amortizado com base no preço de aquisição, ainda assim, esses títulos são considerados ativos de risco devido ao alto grau de imprevisibilidade a respeito do pagamento. E se alguém tiver alguma dúvida a esse respeito,
Basta lembrar a crise dos precatórios federais que ocorreu nesses últimos anos. Um outro ponto que merece especial atenção diz respeito a uma reportagem de outubro de 2024 da revista Piauí, realizada pela jornalista Consuelo Diegues, que apurou as operações pouco convencionais conduzidas pelo Banco Master em relação a outros players do mercado. Nessa reportagem, a jornalista aborda sobre os CDBs do banco que possuem rentabilidades elevadas e que são usados para financiar aquisições e investimentos em outras empresas em estado falimentar, algo que não é comum devido ao alto risco inerente à operação. Ou seja, o Master está usando os CDBs de alta rentabilidade para bancar operações de alto risco no mercado de renda variável, o que acaba comprometendo o grau de segurança atribuídos aos CDBs, que são investimentos de renda fixa. Essa elevação do grau de risco dos títulos do Master pode não ser de pleno conhecimento dos investidores de renda fixa, que normalmente buscam segurança reduzindo os riscos de mercado. Todavia, apesar dos riscos apontados, é importante compartilhar que, em outubro de 2024, a Fitch Ratings melhorou a classificação dos títulos de longo prazo do Banco Master. Isso ocorreu porque a Fitch Ratings considera que houve uma melhora na franquia de negócios do Master e que o perfil de risco do banco se encontra um pouco mais controlado. A gestão eficaz dos balanços gerou uma base de receitas maior e mais diversificadas, com fontes de renda mais estáveis. E aqui a Fitch Ratings se refere às receitas com empréstimos corporate e consignados, além de receitas com serviços como câmbios, seguros e atividades de investimento, que juntas correspondem a uma parcela significativa do conjunto de receitas do banco. A Fitch Ratings ressalta, porém, que a estrutura organizacional do banco é mais complexa que a de seus pares e que o crescimento com base em aquisições aumenta o risco da empresa, que precisará manter uma geração interna de capital para sustentar o crescimento a médio prazo. Mas pondera o histórico bem-sucedido nas integrações executadas pelo Grupo Master. Nas plataformas de investimentos do Banco Inter, XP Investimentos e BTG Pactual, os títulos do Master são negociados com grau de risco médio a alto, conforme a classificação de rating das agências de risco. Portanto, é claro e evidente que os títulos do Master são mais arriscados que os demais. É importante que o investidor sempre avalie o crédito do banco emissor para saber se está disposto a suportar os riscos, mesmo quando dispõe da cobertura do FGC, pois o FGC, assim como qualquer outra seguradora, possui uma margem de provisionamento para coberturas de sinistralidades, e caso haja uma crise abrangente envolvendo a liquidação de várias instituições financeiras, semelhante ao subprime ocorrido em 2008, existe o risco do FGC não conseguir garantir as coberturas. Além disso, tem que se levar em conta que o resgate não acontece de forma imediata. O processo é moroso e pode demorar meses e não haverá o pagamento da rentabilidade durante o período. Desde a mudança no controle da empresa, o Banco Master vem apresentando forte crescimento nas suas operações. Para se ter uma noção, a carteira de crédito do banco saltou dos 832 milhões de reais em 2018, momento da quase falência, para mais de 22,5 bilhões de reais ao final de 2024, um salto de mais de 20 vezes em apenas 6 anos. O resultado financeiro do banco é outro destaque, pois, em 2024, teve um lucro líquido de cerca de 1 bilhão de reais, um significativo avanço em relação ao prejuízo de 2,9 milhões contabilizado no exercício de 2018. O patrimônio líquido é outro dado que chama a atenção, pois, em 2018, era de apenas 152 milhões de reais, sendo que ao final de 2024 alcançou os incríveis 4,7 bilhões de reais, um salto de quase 3.000% desde a mudança na gestão. Nesse contexto, quando o canal Grandes Empresas iniciou a cobertura do Banco Master, acreditou-se que, dentro de pouco tempo, a instituição abriria capital na Bolsa de Valores, captaria novos recursos e expandiria ainda mais as suas operações, se consagrando como um fenômeno de sucesso do segmento bancário brasileiro. Pois, da perspectiva aqui do canal, o Master iria conseguir, de alguma maneira, conciliar os pesados compromissos contraídos na comercialização de CDBs de alta rentabilidade com os consideráveis ativos ilíquidos da carteira de crédito do banco, como, por exemplo, a carteira de precatórios e as operações estruturadas, extraindo valor aos acionistas e à sociedade brasileira em geral. Todavia, esse não parece ser o quadro que se revela agora diante do mercado. Recentemente, em abril de 2025, houve um comunicado que mudou drasticamente o cenário bancário, onde o Banco de Brasília S.A., um banco estatal, anunciou a compra de uma fatia do Banco Master por 2 bilhões de reais, um anúncio que não era esperado e que pegou todo o mercado de surpresa. O anúncio dessa transação denuncia que a situação financeira do Master pode estar próxima da insolvência,
Situação essa que se caracteriza por um quadro onde a empresa corre o risco de não honrar os seus compromissos dentro do prazo. A compra do Master pelo BRB também sugere uma articulação política muito bem costurada para envolver o setor público e assim evitar problemas maiores ao sistema financeiro nacional, já que Daniel Worcaro não conseguiu um parceiro estratégico do setor privado para ajudar na rolagem dos passivos. Inicialmente, a transação previa a aquisição de 100% das ações preferenciais e mais 49% das ações ordinárias pelo BRB, o que representa 58% do capital total do Banco Master. Nessas condições, o Banco de Brasília não teria o controle acionário do Master, já que não teria a maioria das ações ordinárias, que estariam com Daniel Worcaro. E este, por sua vez, sairia da presidência do Banco Master para ocupar uma cadeira no Conselho de Administração do Banco de Brasília. O preço de aquisição corresponde a 75% do patrimônio líquido consolidado do Master, e o pagamento ocorrerá em 3 parcelas, sendo 50% à vista no fechamento da operação, uma segunda de 25% a 50% ao fim da diligência de apuração pelo BRB e uma terceira parcela com valor remanescente no segundo aniversário da data de fechamento. Importante ressaltar que os CDBs de alta rentabilidade do Master comporão o acordo e não serão afetados pela transação, e os ativos polêmicos, como os precatórios e participações em empresas não financeiras, não farão parte do acordo, segundo o BRB. Essa transação, entretanto, suscitou muitos questionamentos no mercado financeiro e na sociedade civil, e não é para menos, pois por que um banco público resolveu comprar um banco privado que nenhum outro banco privado quis comprar? Digo isso porque não é comum um banco público comprar um banco privado, ainda mais se esse banco privado estiver enfrentando alguma situação financeira complicada, pois, no fim das contas, a aquisição não passaria de um mero resgate, e não é certo que o setor público fique resgatando o setor privado de suas próprias trapalhadas, pois eventuais prejuízos converteriam ao erário. Em julho de 2024, por exemplo, 2 gerentes da área técnica da Caixa Asset perderam seus cargos após barrarem a compra de um lote de R$500 milhões em letras financeiras do Banco Master, por considerarem um investimento extremamente arriscado para a Caixa Econômica Federal. Ou seja, antes da negociação com o BRB, o Master já vinha buscando financiamento junto ao setor público. Esse caso ganhou repercussão na época porque mais tarde veio a conhecimento público que um ex-Banco Master estaria no Conselho de Administração da Caixa Asset, o que sugeriria uma possível retaliação contra os gerentes técnicos. A Caixa Econômica Federal se manifestou na época dizendo que não faz parte da política da empresa nenhum tipo de retaliação, sendo que as substituições se dão com critérios exclusivamente profissionais. Entretanto, o caso chamou a atenção do Tribunal de Contas da União e do Senado Federal, que pediram uma investigação. Um outro exemplo diz respeito aos fundos de pensão de estados e municípios, pois, no início de 2024, o Master encontrou nessas entidades uma nova fonte de financiamento. Cerca de 90% de todas as letras financeiras emitidas pelo Master foram vendidas para esses fundos, cerca de R$1,7 bilhão, letras essas que não possuem garantia do FGC. Hoje, algumas dessas transações estão sendo questionadas pelos respectivos tribunais de contas. No setor bancário, essa aquisição do Master também não é bem vista e rumores dão conta de uma possível pressão. Segundo um diretor do Banco Central, nunca o BC foi tão provocado pelos grandes bancos do Brasil para não autorizar uma transação. Além disso, algumas entidades da sociedade civil, como por exemplo o Sindicato dos Bancários de Brasília, enviaram uma representação junto ao Banco Central solicitando que a transação não seja autorizada. O Banco de Brasília, por sua vez, defende a operação, dizendo que as sinergias entre o BRB e o Master criam um ecossistema financeiro completo, integrando expertise em segmentos estratégicos para oferecer produtos e serviços melhores ao mercado brasileiro. A complementariedade de negócio está em linha com a estratégia do banco que visa expandir e fortalecer sua posição no mercado financeiro nacional. O Banco Central terá 360 dias para analisar a transação e avaliará a situação tecnicamente quanto ao cumprimento dos requisitos aplicáveis a esta operação. Esses requisitos estão previstos em resolução do Conselho Monetário Nacional. Além disso, ainda precisará também passar pelo crivo do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Seja como for, o processo dessa transação não será fácil e o Master terá grandes desafios a superar se quiser se manter vivo no mercado bancário brasileiro, e o ano de 2025 será decisivo para isso. Por esse vídeo é só. Se gostou e achou o conteúdo útil,
Não esqueça de deixar aqui a sua curtida e, se possível, a sua inscrição no canal, pois este é o segundo de muitos vídeos que virão e o seu engajamento é muito importante na divulgação desse trabalho. Se você ainda não viu o primeiro vídeo publicado por este canal, não deixe de conferir. O link se encontra na descrição abaixo. Desejo a todos o meu mais sincero obrigado e deixo aqui um grande abraço. Até a próxima!